Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo do livro do Charles Fitch, Visões sobre Santificação. No estudo passado, nós vimos a introdução do livro e como que o presbitério de Newark passou a carta para o Charles Fitch sobre os pontos de vista assim que puderam reter, né, do resumo assim que Charles Fitch tinha feito anteriormente. Na segunda parte vamos dar sequência exatamente a esse tópico, né, onde o Charles Fitch começa a responder, né, a analisar os pontos que trouxeram para ele sim, oferecer uma tréplica, né, sobre aquilo que ele já havia exposto antes. Nesse estudo, nós vamos ler um pouco sobre a introdução, né, do começo assim da resposta do Charles Fitch, onde ele começa a responder ao presbitério do corpo da sua igreja, né. No estudo passado também nós vimos como é que o presbitério de Newark foi muito cristão, né, atuou assim de uma forma muito gentil com o Charles Fitch, né, não chegando assim num tom autoritário, mas pedindo uma explicação assim mais completa, né, sobre aquilo que o Charles Fitch estava ensinando. Ou seja, não pediram ali que ele se parasse logo de pregar aquilo que ele estava pregando, mas deram carta branca, né, para ele ter mais tempo assim de poder expor os seus pensamentos, né? E foi isso que se tornou realmente este livro que estamos estudando. Aqui, logo no começo, ele começa falando assim, né, o Charles Fitch. Em resposta ao seu pedido, a minha promessa, agora procurarei no temor de Deus e consciente da minha responsabilidade diante dele, oferecer-lhe a minha visão completa sobre os pontos incluídos nas perguntas que vocês me proporam, né? Ou seja, Charles Fitch começa a responder às questões que lhe fizeram, né? Eram 9 questões, né? Espero que você não considere inadequado que eu apresente as minhas opiniões de maneira ampla sobre o assunto como um todo, em vez de dar uma simples resposta categórica às suas perguntas. Ou seja, Charles Fitch lembra que em algumas questões assim disseram, olha, você só vai responder sim ou não, você só vai mencionar os nomes. Então Charles Fitch achou melhor fazer de uma forma assim um pouco mais ampla, né? Para realmente não dar aquele mal-entendido, porque realmente as perguntas que fizeram assim exigem uma explicação bastante profunda, bastante fundamentada na palavra de Deus, não apenas algo assim que vai ser uma resposta assim simples e assim objetiva, né? É claro que ele vai ser o mais claro possível, mas também ele não pode simplesmente assim dar uma resposta resumida, né? Isso abriria precedentes assim para mais interpretações. Então, eu também acho assim bastante correto, né, da forma como ele procedeu. Escolho este caminho porque desejo lhe dar uma visão abrangente do tema, como ele apresenta a minha própria mente. Além disso, considero o assunto grande demais, os interesses em jogo importantes demais para serem tratados de forma resumida. Então, como falei, né, eu também acho muito correto da forma como ele abordou essa questão. Ele podia simplesmente jogar ali, né? E como havíamos visto no estudo passado, nas perguntas que fizeram, qualquer resposta assim que você der, se a pessoa te levar mal, ele realmente vai usar qualquer resposta, seja boa ou ruim, vai usar qualquer resposta contra ti. Então é importante ter essa lucidez, essa tranquilidade, né, em abordar essas perguntas. E ele continua, mas temo que poderia sofrer muito por mal-entendido dos outros a respeito das minhas próprias impressões da verdade, se não fizesse algo além do que você me propôs na sua comunicação, né? Então, realmente, o temor do Charles Fitch foi realmente esse mal-entendido, né? E é importante que sejamos assim mais amplo possível, né? Mais abrangentes, assim, não simplesmente dar uma resposta assim resumida sobre este assunto tão importante, né? Como Charles Fitch mesmo o considera, né? É um assunto assim de suma importância que a irmã aí chega a dizer que esta é a mensagem, né? A mensagem do 88, Justiça pela Fé, é realmente a mensagem assim que vamos dar ao mundo, é a mensagem que vai preparar o mundo, o povo de Deus, né, para a última batalha, né, no tempo de fim. Continua.
Permita-me então abrir todo o meu coração a você, como deve fazer o irmão cristão, né? O irmão em Cristo. E tendo feito isso com a maior alegria e boa vontade, deixarei o resultado com aquele sobre quem aprendi a lançar todas as minhas preocupações, né? 1 Pedro 5, versículo 7. E cuja glória é o único motivo pelo qual desejo viver, né? Eu realmente admiro muito a abordagem do Charles Fitch e o seu modo de pensar também. Quando você lê o livro de alguém, você começa a perceber exatamente como é que a pessoa pensa, né? Ou seja, o Charles Fitch não estava assim preocupado com os resultados, mas sim com o meio, né? Tem pessoas assim que não preocupam tanto com os meios, mas pensam mais nos resultados, no fim. Ou seja, para eles, assim, o fim justifica os meios, mas não, o Charles Fitch realmente pensa muito nos meios e não somente no fim. Ou seja, pelo que se dá a perceber, ele pensa mais nos meios do que no próprio resultado. Ele não está interessado se você vai aceitar, não. Ele está preocupado em um método que ele vai usar, se é um método eficaz ou um método ruim. Diferentemente do que nós vemos hoje, né? As pessoas hoje, para batizar algumas almas, usam até métodos assim que nunca foram aconselhados pelo Espírito de Profecia, pela Bíblia, para alcançar certos resultados, né, para conseguir a aprovação. Mas não foi isso que aconteceu com Charles Fitch, pelo menos pelo que dá a entender, né, no seu livro. Ele estava mais preocupado assim com os meios, né, através do qual ele vai levar a mensagem, do que com o próprio fim. Ele considera o fim como prerrogativa assim de Deus, né, não algo com o qual ele deve se preocupar, né. Continuando, darei a você apenas visões da verdade que estou disposto a enfrentar no grande e terrível dia do Senhor, grande e terrível, temível dia do juízo. Também as apresentarei sempre que possível na linguagem das Escrituras, né? Ou seja, o Charles Fitch está prometendo, né, que vai procurar sempre fundamentar tudo que vai abordar, né, nas Escrituras. As Escrituras são a única coisa que ele tinha, né? Ele não tinha espírito de profecia. Irmão, na época, se não me engano, tinha 16 anos. Ela nem sequer havia começado o seu ministério profético. Então, isso é longe assim do Charles Fitch. A única coisa que ele tem realmente, que ele tinha, né, realmente são as escrituras. E uma das coisas também que me fizeram assim apaixonar por esse livro é a forma como ele abordou, né, a questão, porque muitas pessoas hoje, quando você apresenta o tema da justificação pela fé, vitória sobre o pecado, perfeição de caráter, a pessoa te acusa logo de só usar apenas o espírito de profecia, como se o espírito de profecia fosse algo antagônico à Bíblia, como se fosse assim algo que vai em contradição, mas não. O espírito de profecia se baseia na Bíblia. O espírito de profecia nos foi dado justamente porque as pessoas se recusam a compreender aquilo que a Bíblia fala. E porque se recusam, né, procuram muitos pretextos, né, para aquilo que a Bíblia fala claramente. Deus nos deu o espírito de profecia para explicar assim de uma forma mais clara, da forma que a pessoa não possa ter nenhuma desculpa. E mesmo assim ainda as pessoas procuram desculpa, né, sobre algo que o espírito de profecia diz claramente, né. Hoje em dia existem até exegetas, né, do espírito de profecia que procuram explicar o espírito de profecia. Isso é uma coisa assim que foge à imaginação, e é sério. Também as apresentarei sempre que possível na linguagem das Escrituras, para que seja visto em que eu me baseio a minha fé, se estou distorcendo ou não a palavra de Deus, né? Permita-me então começar dizendo que me vejo em meu estado natural, né, como transgressor da lei santíssima e justa de Deus, tão culpado que merece ser punido com uma eterna destruição, afastado da presença do Senhor e da glória e do seu poder. Também reconheço que sou completamente incapaz de fazer a menor expiação por qualquer dos meus inúmeros pecados, ou encontrar para eles qualquer desculpa atenuante, né? Ou seja, Charles Fitch já começa quebrando aquela barreira assim de preconceito, né? Porque quando a pessoa prega sobre justificação pela fé, vitória sobre o pecado, uma das primeiras perguntas já que a pessoa recebe é: você está se considerando sem pecado? Você está alegando que já alcançou a perfeição, que já fez aquilo outro, né? Não são perguntas, né? Essas coisas aí são armadilhas, não são perguntas. Porque a pessoa não está desejoso de saber, assim,
com sinceridade. Eles só procuraram onde te pegar, né? Como os fariseus fizeram com Cristo, né? No passado. Você acha lícito dar tributo a César ou não, né? Ou seja, colocaram Jesus entre paredes, né? Entre sim ou não, né? Ele não tinha escape. Então existe assim muita maturidade, muita consagração assim para escapar realmente dessas armadilhas, né? São satânicas. Eu espero, meu querido irmão ou minha querida irmã, está assistindo isso, mesmo que você não concorde com essa visão que é bíblica, mas jamais faça essa pergunta, né, para alguém, né? Jamais pergunte a alguém realmente essas coisas assim, porque a primeira pessoa para o qual você dirige a pergunta, ela não sabe, né? Ela não sabe como é que Deus vê. Eu gosto muito da abordagem do livro de Jó, porque o livro de Jó começa assim: Jó é um homem perfeito e tal, e íntegro, mas quando Jó pediram para Jó explicar a sua própria visão acerca de si mesmo, o que ele falou? Ele falou que ele é impuro, ele é sujo, ele é pecador. Se ele atribui a si mesmo justiça, ele estaria pecando. Então ele tinha uma visão bastante humilde de si mesmo, né? Não obstante, como Deus realmente enxergava Jó. Então é realmente assim que devemos ter essa visão humilde de nós mesmos, porque humildade permite ao crescimento, leva ao crescimento. Quando você tem uma visão exaltada de si mesmo, você está fadado a fracassar, você está fadado a estagnar, a ficar parado num único sítio, né? Porque você já está se considerando que atingiu já o topo, né? Mas quando você tem uma visão humilde de si mesmo, você procura cada vez mais alcançar o alvo elevado, né? Essa é a visão que Enoque tinha, né? O irmão aí nos diz que Enoque sempre perguntava: será essa a vontade de Deus? Será que realmente eu estaria cumprindo a vontade, o desejo de Deus fazendo esse tal ato? Isso permite o crescimento. Você nunca deve chegar ao ponto de questionar se já alcançou ou não, né? Isso nunca deve passar nem por nosso pensamento e muito menos sair por nossos lábios. Também reconheço que sou incapaz, né, de fazer expiação por si mesmo. Então ele já começa quebrando essas barreiras, né, como falei antes. Em mim mesmo permanece e sempre permanecerei diante do universo como um reprovado sem esperança, destinado irreversivelmente à condenação do inferno, né? Mas aprendo pelo Evangelho que o Senhor Jesus Cristo, por seu sacrifício expiatório, ofereceu sua satisfação, ofereceu plena satisfação à justiça de Deus pelos meus pecados, abrindo assim um caminho pelo qual posso escapar da punição dos meus pecados, desde que eu possua aquela santidade sem a qual ninguém verá ao Senhor, né? Ou seja, ele também vai abordar aqui a questão do desamparo, né? Deus não somente nos ofereceu o perdão, mas ele também ofereceu as satisfações, né? Ofereceu satisfazer assim os requisitos para que possamos realmente ser salvos, porque não basta assim a pessoa ser perdoada. O perdão de Cristo sabemos que é completa e cabal, mas só o perdão, Cristo precisa te habilitar, né, para estar nas mansões do alto. Somente o perdão assim não te habilita a estar nas mansões do alto. Você realmente precisa ser habilitado. Então, ele também vai abordar essa questão assim do desamparo. Cristo não nos desampara somente oferecendo-nos perdão e deixando-nos no nosso livre curso cair e nos oferecer o perdão. Não, ele realmente nos oferece a tirar do lamaçal do pecado. Senhor, a questão que me absorve, então, no que diz respeito aos meus interesses eternos é esta: como posso obedecer ao alto mandamento de Deus Altíssimo? Ser de santos como eu sou santo, né? Porque esse é um mandamento, né? Ser de santos como eu sou santo. É por isso que eu falo que o Espírito de Profecia é uma maravilha. Porque quando você vê uma ordem como essa, você está fadado assim a pensar que não, Deus realmente me deu uma ordem e me deixou cumprir essa ordem por mim mesmo. Não. Toda a ordem de Deus, como diz o Espírito de Profecia, né? Toda a ordem que Deus nos dá, existe uma promessa, né? Para cada ordem. Em cada ordem existe uma promessa. É como se Deus estivesse nos dizendo assim: olha, eu te prometo que vou te fazer santo, né? Ele não está dizendo: olha, eu te ordeno, vai lá ser santo. Não. A ordem é: eu te prometo que vou te fazer ser santo. Cabe a você decidir aceitar ou não, né? Então, os mandamentos de Deus realmente são promessas. O Charles Fitt pergunta: como posso obedecer a este mandamento de ser de santos? Não tenho, não posso ter, nem devo ter a expectativa de habitar onde Deus habita, de ser objeto do seu amor para sempre, de compartilhar a bem-aventurança eterna que só Ele pode conceder, a menos que tenha um caráter plenamente semelhante ao dele, né?
Isso é claro pelas escrituras, é claro pela própria palavra de Deus. Deus é um fogo consumidor, né? A menos que você se santifique para a sua presença, não tem como, irmão. Vai ser consumida na hora. Por isso que quando Cristo voltar, a mesma glória que será luz e alegria para os santos será condenação e destruição para os infiéis, para os transgressores realmente da lei de Deus. Por quê? Porque a presença de Deus é um fogo consumidor para qualquer lugar onde haja o pecado. E se o pecado estiver ligado a ti, você será destruído, não porque Deus te odeia, mas porque Ele odeia o pecado. E você, como se recusou a se desvincular do pecado, você também será destruído junto com o pecado, né? Irmão White deixa essa lógica claramente no capítulo, se não me engano, no capítulo 13, né? Do Desejador das Nações. Capítulo 13 ou capítulo 10, né? Onde irmão White fala sobre a questão do fogo consumidor. Caráter semelhante ao dele, a menos que o ame com todo o coração e de forma indizível o que ele ama e odeie de forma completa tudo aquilo que ele odeia, né? Com um ódio pleno e completo e uniforme, perpétuo como o dele, né? Ou seja, não é possível habitar junto com Deus amando as coisas que ele aborrece. Se você ainda ama o pecado, como você precisa pedir para Deus tirar esse desejo de ti, né? Se você ainda odeia, né, a vida de santidade, não tem como, irmão. Tem que pedir para Deus tirar isso imediatamente de ti antes que seja tarde. Então você precisa amar o que ele ama, aborrecer o que ele odeia, né? Para assim possar estar em harmonia realmente com aquele com quem vais passar toda a eternidade. Ele continua, né? Não deve haver em mim nenhum pensamento ou sentimento que não esteja em plena e completa e alegre harmonia com tudo que Deus é e com tudo que Deus faz. Este deve ser o meu caráter, ou jamais verei o rosto de Deus em paz, né? Você pode até ver o rosto de Deus, né? Sendo contrário a tudo isso, mas não será em paz. Então, para ver realmente o rosto de Deus em paz, né? Esperando realmente dizer com toda alegria, este é o nosso Deus a quem aguardávamos, você tem que estar em harmonia com Deus, não tem como. Mas como adquirirei tal caráter, né? Charles Field pergunta. Cada sentimento do meu coração e meu estado natural está em completa oposição a Deus, né? Ou seja, no nosso estado natural, tudo em nós odeia Deus. Se Deus tirar tudo que Ele tem em nós, o resultado será inevitavelmente uma diabolização, se é que essa palavra existe, né? Você será todo assim de Satanás, né? Por isso que no princípio Deus teve que colocar essa inimizade entre nós, né, e o inimigo, porque senão o livre curso seria inevitavelmente seguir completamente a Satanás, fazer tudo de errado. Você nem sequer teria esse pensamento de algo errado ou certo, você continuamente estaria em desacordo à vontade de Deus, né? E ele continua, como terei uma natureza apta para o céu? Reconheço a minha obrigação completa de cessar imediatamente de odiar a Deus e amá-lo de uma vez e para sempre com um coração pleno e indizível, né? Agora ele fala assim, pois eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, porque o querer estar em mim, mas não o realizar. Isto não encontro, pois o bem que eu quero não faço, mas o mal que não quero, este faço. Então este é o homem natural, né, de Romanos 7. O bem que ele quer, ele não consegue, mas o mal que ele não quer, isso ele faz. Por quê? Porque ele tem essa inimizade, né, que Deus plantou. Inimizade é querer o bem, né? Porque se Deus não tivesse colocado essa inimizade, nós sempre quereríamos o mal, não iríamos querer o bem em nenhum momento. Mas só que não basta só essa inimizade, né? Porque que o homem de Romanos 7 é um homem natural, é um homem que só tem aquela inimizade. Ele precisa de algo mais. Somente aquela inimizade não basta, né? Você pode até odiar o pecado, mas você não terá forças para vencer o pecado, né? E isso não está naturalmente no homem. Só está em Cristo. E você tem que ter Cristo para poder vencer realmente essas inclinações assim para o pecado, né? Porque realmente eu vivi isso, né? É realmente uma coisa assim terrível, uma experiência assim de Romanos 7 mesmo. Quando você assim entra num desespero, né? E por isso que muita gente, eu até compreendo, né? Muita gente assim acaba odiando essa coisa de vitória sobre o pecado, né? Porque
uma vez que experimentou e não deu muito certo, a pessoa acaba logo taxando aquilo como algo totalmente diabólico e errado, algo que só vai te levar ao desespero. Não, enquanto que a pessoa só fez do jeito errado, né? Porque quando você tenta obedecer a Deus com as suas próprias forças, você não tem outro caminho senão o desespero de Romanos, do homem de Romanos 7. Você no final do dia vai acabar declarando: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E muitos assim colocam a esperança na volta de Cristo, mas não, você só fez do jeito errado. A volta de Cristo é hoje, o reino de Deus é interiormente no coração, né? A volta de Cristo, a vitória sobre o pecado é hoje, quando você faz do jeito certo, né? Você precisa primeiro divorciar da velha natureza para poder estar apto para fazer parte da natureza divina, né? É uma coisa também que o Charles Fitch vai procurar abordar, né? Explicar mais cabalmente nessa sua explicação, né? Mas ele continua assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte, né? Romanos 7, 18 a 24. Com um coração assim, né, influenciado pelas tentações do diabo e pelas atrações de um mundo pecaminoso, estou tão certo de pecar eternamente. É por isso que eu falei, né? Muitos colocam essa esperança, né? Porque percebem que desse jeito vão continuar pecando eternamente. E como no céu não haverá pecado, a pessoa pensa logo: então só tem que ser na volta de Cristo, né? Só essa vitória então só pode ser obtida assim com um plim de Cristo. Mas não. O que eu preciso então, o que a urgência da minha natureza caída clama com um grito eterno e amargo, alto e amargo, é um salvador do pecado, né? Um salvador do pecado, não no pecado. De nada me adianta que Cristo tenha expiado os meus pecados, se sou então lançado os meus próprios recursos, né? Do que adianta Cristo te libertar do pecado e ele te deixar lutar por si mesmo? Essa é a pergunta também que Charles Fitch faz, né? Não faz sentido nenhum. E se Deus te perdoa e te dá Cristo para você vencer, então não tem como perder, né? Não tem como ser derrotado. Mas se ele realmente te perdoa e te lança seus próprios desejos, você estará só pecando e voltando, pecando e voltando. E haverá um momento onde não haverá jamais perdão de pecados, né? Cristo terá completado a sua obra de expiação e não haverá já perdão dos pecados. Então, Deus precisa resolver isso o quanto antes da terminação da graça. E o Charles Fitch continua assim: socorro, socorro, é o grito que vem da minha alma mais profunda. Há no universo de Deus alguma forma de salvar um pobre pecador perdido ao seu próprio amor pelo pecado? Existe algum meio de purificar o coração poluído e enchê-lo com santidade? Santidade pura, perfeita, perpétua, sem o qual nenhuma pessoa nunca poderá ser recebida no céu? Olha, isso realmente é muito emocionante. Tipo, porque é uma pergunta assim que qualquer um já fez. Qualquer um realmente que odeia o pecado, né? Será que não existe esperança para mim? Será que estarei eternamente assim condenado a pecar e voltar, pecar e voltar? Não existe assim uma saída para isso. Porque quando você ama realmente a Deus, você vai aborrecer o pecado com toda a sua alma, né? Você nunca vai amar aquilo que causa mal à pessoa que você ama. Então, essa pergunta é uma pergunta assim de qualquer alma sincera, né? Eu já fiz essa pergunta, tenho certeza que você também já fez, né? É realmente assim, é algo de segurar o choro, né? É algo de segurar o choro. Quando eu li isso, realmente eu fiquei assim muito abalado, muito emocionado. Assim, me simpatizei, né, com o Charles Fitch, né? Porque na experiência dele foi realmente algo assim profundo que ele sentiu. Quem me livrará? Existe alguma forma de me salvar? Existe alguma forma de me libertar? E muitos colocam a esperança na morte, né? Não. Se eu morrer e acordar, aí sim estarei liberto do pecado e não mais existirá pecado. Muitos colocam a esperança na volta de Cristo, não. Quando Cristo voltar, aí sim estarei libertado, né? Cristo não vai te mudar quando Ele voltar. Você continuar sendo você mesmo. O desejo que você tem, continuar sendo o seu desejo. Ele não vai tirar nada. Se Ele pudesse tirar algo, Ele teria feito isso há muito tempo. Não somente com Adão e Eva, mas com o próprio Lúcifer, né? É por isso que no grande conflito, se Deus fizer isso, de remover assim o pecado de alguém, quando essa pessoa ainda ama o pecado,
tipo na volta dele, por exemplo, quando ele estiver voltando, Satanás podia justamente ficar de pé e dizer, olha, você é um injusto, você podia ter feito isso comigo mesmo, né? Você podia me tirar esse pecado, esse desejo de pecado que eu tinha, esse orgulho que eu tinha, mas você não tirou. E agora está tirando de alguém. Por quê? Ele podia justamente ficar de pé e clamar essa... E ele faz isso, né? Se não me engano, em Profetas e Reis, ou Patriarca e Profetas, ele uma vez foi ao trono de Deus e falou assim, são essas pessoas que acabam de tomar o meu lugar, né? O lugar que eu perdi. É essas pessoas que vão tomar o meu lugar. Em que eles são diferentes de mim para tomar o meu lugar? Essa é uma pergunta honesta e sincera, né? Mas é claro que Deus tem plano para nós. Deus tem plano de nos libertar, de nos dar vitória sobre o pecado. Haverá um povo, no final do tempo, os 144 mil, que vão justamente vindicar a honra de Deus, né? A honra que foi manchada por essa acusação de Satanás. São pessoas assim que vão viver integralmente nesta terra de pecado, sem intercessor e sem pecar, né? Porque a acusação de Satanás é assim, desde que Adão e Eva pecaram, nunca, jamais haverá alguém debaixo do meu domínio que vai viver uma vida sem pecado. E Cristo veio e demonstrou isso. E não só Cristo, Enoque fez isso, Abel fez isso, muitos outros no passado, o próprio Jó fez isso, né? A ponto de Satanás chegar no trono e falar, olha, ele não está pecando porque você dá tudo a ele. Deus fala, olha, mesmo se eu tirasse tudo, ele não ia pecar, não, porque eu conheço o Jó. Jó foi um homem assim selado, né, com o selo da aprovação de Deus. No fim dos tempos, Satanás vai chegar e dizer, olha, esses aí vão pecar, né? Me deixa tentá-los. Tire o intercessor, me deixa tentá-los. Você vai dizer, não, eu vou selá-los porque eu conheço eles. Eu realmente aprovo a conduta deles. Eles não iriam pecar, não. E Deus vai marcá-los, vai dizer, olha, esse aqui não vai pecar, esse aqui não vai pecar, esse aqui não vai pecar. É isso que é o selo de Deus, né? O selo de Deus não é nada mais do que a sua aprovação, do que o seu nome, né? Ele vai dizer, esse aqui é meu. Ele nunca mais vai pecar. Não porque ele vai colocar uma coisa assim que onde nós vamos querer pecar, ele vai nos impedir. Não, ele vai nos habilitar, vai nos dar forças para vencer o pecado. Então, continua assim. Com essa pergunta, meu querido irmão, aproximo-me da Bíblia. Deus revelou alguma forma de salvação do pecado? É a pergunta. Sou de fato informado que posso ser salvo do pecado na morte. Essa é a esperança de muitas pessoas, né? Quando eu morrer e acordar, serei diferente. Mas não. Mas essa é uma esperança do universalista. Porque a visão universalista é que Deus, no final das contas, vai salvar todo mundo, né? Isso é uma teologia assim, absolutamente diabólica. Podem me dizer que o universalista nunca nasceu de novo e que quem nasceu de novo certamente será salvo do pecado ao deixar o mundo. Mas não conheço nada em que eu possa seguramente fundamentar esta crença de que a morte deve ser considerada o meio ou momento da santificação. E ele continua, creio que como a árvore cai, assim ela ficará. Né? Se você morrer de um jeito, assim você permanecerá. Eclesiastes 11, versículo 3. Que não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria na sepultura para onde vamos. E que se um homem deixa o mundo em seus pecados, ele permanece pecador para sempre, né? Se você morrer amando um hábito ruim, você vai acordar amando aquele hábito ruim, né? Então ele continua. Aqui então, para tornar todo assunto mais claro possível na luz, como é aprendido pela minha própria mente, farei 3 indagações. Primeiro, Deus na sua economia, na economia da sua graça, fez provisão para salvar o seu povo de seus pecados? A primeira pergunta do Charles Fitch é essa, né? Será que realmente pelas escrituras Deus fez provisão para salvar o seu povo de seus pecados? A segunda pergunta, se tal provisão foi feita, os cristãos podem aproveitá-la nesta vida? Se Deus realmente fez essa provisão, será que o seu povo pode aproveitar essa provisão? Se Deus fez a provisão de libertar o seu povo do pecado, será que eles podem aproveitar isso logo nesta vida? É a pergunta do Charles Fitch. De que forma as provisões da graça de Deus podem tornar-se disponíveis para salvar o seu povo de seus pecados? Se realmente Deus fez essa provisão, se realmente podemos aproveitar isso, qual é o meio, né, de aproveitar isso? Né? É isso que vamos tratar no estudo seguinte, né? Não dá para esgotar todo o livro num único estudo. Né? Então, nesta segunda parte, nós vemos realmente qual é a experiência do Charles Fitch, né? Que é a experiência assim, de todo pecador sincero. Né? O homem de Romanos 7 não é um homem mundano,
é um homem assim, não é um homem religioso, né? Não é um homem mundano. Só que a experiência dele é a experiência que todos nós já passamos, né? E só existem dois caminhos, né? Quando você chega nesse ponto, só existem dois caminhos assim para você seguir. Um é de acreditar que realmente a Bíblia nos dá essa promessa de que podemos alcançar esta vitória completa, ou cair no outro de pensar que não tem jeito, né? E até hoje, assim, muitos cristãos, até adventistas, usam Romanos 7 para dizer que realmente não tem como, né? Não tem como alcançar essa vitória. Então, espero você no próximo estudo. No próximo estudo vamos descobrir se isso realmente é possível ou se não existe salvação para o homem, não existe salvação do pecado. Se realmente só existe salvação no pecado, se só existe salvação quando Cristo voltar, ou se só existe salvação na morte. Vamos estudar isso no próximo estudo. Espero você lá e até o próximo vídeo.